boa tarde. Vai querer se apresentar de início? O que eu vou fazer provavelmente é uma apresentação do seu TCC. Então, eu sou professora Graça, trabalho aqui na universidade desde 2009 e desde quando eu cheguei aqui eu coordeno no LAEFA um projeto chamado Prática Pedagógica para Pessoas com Deficiência. Na verdade, esse projeto é um projeto muito antigo. Ele começou em 1995 com o professor que fundou o LAEFA, o professor Sidney Rosadas, né? Quando eu chego em 2009, eu assumo o projeto e desde então a gente tem trabalhado com a formação inicial de professores de educação física, com alunos do bacharelado, com alunos da licenciatura, e a ideia é oferecer as diferentes práticas corporais que existem. Já trabalhamos com ginástica geral, já trabalhamos com yoga, já trabalhamos com ginástica funcional, já trabalhamos com skate, já trabalhamos com hip hop. Semestre passado a gente trabalhou com jogos de rebater, que você estava falando sobre o beach tennis, trabalhamos com jogos de rebater. Então a ideia é oferecer todas as possibilidades de acesso às práticas corporais que existem para esse público, até porque muitos deles só tem aqui como um espaço de convivência e de aprendizagem também, entende? E outra coisa que eu acho que é importante é que aqui eles passam a ter contato com pessoas da idade deles, né? Onde eles podem conviver com indivíduos sem deficiência e que tratam eles de uma forma muito humana, que eu acho que é também muito importante. Em geral, eles são muito infantilizados. Em geral, a sociedade tem um olhar muito capacitista e sempre acha que eles não são capazes, né? Tem muita dificuldade para fazer a coisa que nem deveriam tentar, né? Muitas vezes. Sempre querem fazer por eles, sempre acham que eles são crianças, eternamente crianças. Perfeito. Professor, é o seguinte, a gente está trabalhando com a tipologia intelectual, deficiência intelectual. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta para você, se você já atuou com essa tipologia e como foi, né, a experiência atuando. Eu atuo com essa tipologia desde 1992, talvez a idade que vocês nasceram, ou alguns nem nasceram nessa 2003. Época. Não é? Então, nem nasceram. Claro que eu não tive a oportunidade que vocês têm de ter disciplinas na graduação, não só a educação física, adaptação e inclusão, mas o curso de licenciatura tem Libras, né? Mas, por exemplo, no estágio, vocês têm a oportunidade de fazer o estágio no LAEFA, eu não tive nada disso. Então, inicialmente, foi um desafio muito grande, porque eu não tinha nenhum tipo de conhecimento sobre a educação física adaptada, muito menos de como atuar com esse público. Mas foi exatamente por isso que eu me interessei por estudar, né? Na época ainda fiz uma pós-graduação, hoje em dia todo mundo já pula para o mestrado, fiz meu doutorado e sempre atuei não só nas escolas básicas, como também no ensino superior com temáticas dessa área. Então, eu acho que é um pouco isso. Respondi? Respondeu. Muito difícil, né, trabalhar num campo, né, com a área da educação física que tem pouca produção de conteúdo, né? Era mais vago nessa época? Na época que eu comecei, sim. Na época que eu comecei, era bem incipiente. Eu diria que atualmente não. Talvez não tenha adesão que áreas mais tradicionais, como esporte de alto rendimento, como discutir formação de professores, mas a educação física na perspectiva da inclusão, e eu diria que principalmente pelo trabalho do LAEFA, e eu não diria nem somente meu, né, professor Chicon, né, então assim, muitos estudantes já passaram por aqui, né, e produzindo conhecimento, né, produzindo agora então, a gente tem um doutorado que acolhe também essa temática, e isso é muito importante, porque eu brinco que, você vê, o professor Sidney, que criou o LAEFA, já faleceu, e o LAEFA permanece. O Chicon está aposentando, eu futuramente também, é importante que esse espaço seja ocupado, preferencialmente por alguém que viveu aqui, que conhece a realidade, né? Perfeito. Passando para a próxima pergunta, quais estratégias ou adaptações você utilizou para incluir essas pessoas nas atividades físicas, nas atividades que você mostrou? Eu penso o seguinte, conhecer a tipologia é importante, é extremamente importante, mas não é suficiente não dar conta.
né? Vocês tiveram a oportunidade hoje de conhecer o público e eu tenho vários alunos com deficiência intelectual e cada um tem uma particularidade, entende? Então, o desafio é você ter um olhar, a gente chama de atento, de sensível, um olhar apurado que não só compreenda quem é aquele indivíduo, quais são as suas potencialidades que ele faz e quais são os seus desafios, entende? E na medida em que você tem esse olhar, ajustar, né? Ajustar a distância, ajustar a execução, ajustar a estratégia. Eu acho que isso é que é fundamental, né? É uma visão que é importante a gente ter não só para tratar esse público, né, que é essa visão de sempre tem que se renovar, ter que aprender uma coisa melhor, ter que ter uma forma melhor de atuar ali, mas é uma visão que a gente pode pegar até para a própria educação física que tem se tornado cada vez mais robotizada, né? Isso, e eu acho que trabalhar com esse público desenvolve um olhar didático muito apurado, mas principalmente a sua capacidade de ir além do óbvio. Entende? Em vez de você reproduzir um padrão que você também teve que reproduzir quando você era estudante, você tem que criar. Eu acho isso libertador, entende? Você não tem que ficar dentro de uma caixa, muito pelo contrário. Isso também forma, porque quando você reproduz um padrão, você está dizendo para o seu aluno que se ele não se encaixar, ele está fora. Não está excluído, né? Exatamente. E quando você adapta para ele, você não só diz que ele é importante, como também você mostra que ele é capaz de se desenvolver. Às vezes a deficiência não é dele, é nossa, entende? Né? Por a gente querer que ele reproduza um padrão que na verdade ele não se encaixa. Perfeito, professor. Terceira pergunta. Quais foram os maiores desafios enfrentados no ambiente? Estrutura, equipe, público? Então, eu diria que estrutura é sempre muito bom, entende? Estrutura é sempre muito bom. Mas isso não é o maior impeditivo, porque vocês viram hoje na atividade, né? Por exemplo, a gente fez uma adaptação de uma bola de vôlei e com materiais extremamente acessíveis, né? A gente usou garrafa PET para fazer as atividades. Então, a estrutura ela ajuda, mas a falta da estrutura, eu diria que ela não é impossibilitante. Ela dificulta. Dificulta mais. Entende? E ao mesmo tempo estimula você a trabalhar com a criatividade. Perfeito. Pode ir. Queria que você pode pegar um recorte, pode trazer um caso específico, mas como as pessoas, né, elas responderam a essas atividades propostas, né? Você notou alguma mudança nas participações, no modo, sei lá, de estar mais ativo, mais participativo? A gente tem vários exemplos. Desde que, por exemplo, a gente tem aluno que está aqui desde quando o laboratório foi criado, em 1995. E aí você diz, por que ele está aqui? Porque ele gosta de estar aqui, entende? Então, assim, o quanto que para eles estar aqui é mais do que um espaço de desenvolvimento motor, é um espaço de vida, entende? E eu acho que isso é importante, por quê? Porque eles poderiam não ter desistido, entende? Né? Sim, poderiam não ter vindo. E o grande problema nosso é esse, a gente não consegue ter muita vaga, porque aqueles que vêm, né, eles se identificam tanto com o projeto que eles não querem ir embora. Acho que esse é um ponto para mim central, né? E a cada um deles a gente começa a perceber avanços que um olhar menos atento não se dá conta, mas assim, muita da deficiência intelectual é a dificuldade de operar no campo abstrato. Eles têm dificuldade de operar no campo abstrato. O processamento de informação é mais lento, é mais dificultoso, então o trabalho todo com eles tem que ser muito no campo concreto. Mas, não sei aonde você estava hoje, e a gente, se você estava comigo lá junto com o João, mas a gente sempre trabalha de uma forma de sempre resgatar o que aconteceu, até para perceber o que eles internalizaram da experiência anterior. E aí a gente meio que, olha, tem gente que não veio a semana passada, que bola é essa? Como é que é o nome dessa bola? Como é que ela joga? E o próprio Davi falou, é goalball, né? Ela tem, ele falou que tem
vidro, latinha de vidro, né? É o que ele explicou, quer dizer... Para fazer o som. Exatamente. Os guizos, né? Parece bobeira, mas não é. Para quem tem dificuldade de operar no campo abstrato, teve uma primeira aula de goalball semana passada, já internalizou o nome, já percebe que a bola de goalball se diferencia de outras bolas e o que se diferencia, entende? Então isso para mim é o maior exemplo de que eles estão sim aqui e não só interagindo, se desenvolvendo, mas também aprendendo uma outra prática, né? Para finalizar, na sua opinião, qual o papel da educação física na promoção da inclusão nos espaços não escolares? Então, é uma pergunta ampla, eu vou tentar ser direta, objetivo, mas eu vejo assim. Vontade, professor. A educação como um todo, e aí a educação escolar e não escolar, para mim ela não se resume a ensinar uma técnica, a passar um conteúdo. Ela forma o indivíduo e o conteúdo é a ferramenta, entende? Então, a educação física, ela tem uma particularidade que é o movimento. E ao me movimentar, eu tenho uma condição de me perceber enquanto sujeito, então me conhecer enquanto sujeito, e como eu sou um sujeito no mundo e com o mundo, né? Eu acho que ao se movimentar eu começo a lidar com as minhas frustrações, a lidar com o meu desafio, entende? Então eu acho que a educação física ela é muito importante. E eu não diria só pelos benefícios biofisiológicos, que são fundamentais, né? Do ponto de vista da saúde, da qualidade de vida. Mas essa visão de saúde, mas não só de ausência de doença, Sim. mas de um bem-estar geral, biopsicossocial, e como eu me sinto na sociedade, como eu me vejo, e consequentemente, isso vai trazer benefícios mais específicos, né? A gente, inclusive, faz avaliação com eles, e os dados apontam que há uma melhora na ansiedade, no estresse, porque uma pessoa que não tem o que fazer, que fica dentro de casa o tempo todo, geralmente fica muito apática ou geralmente fica muito estressado. E na medida que eles vêm aqui, né, há relatos de que eles melhoram a qualidade de vida, são pessoas menos tensas. Então eu diria que é um benefício amplo, entende? Não apenas restrito do ponto de vista de aprender uma técnica, né? Eu queria fazer só mais uma. Sim. Qual você acha que é o maior desafio na formação dos novos profissionais para atuarem nessa área? Eu acho que é sair da dimensão técnica instrumental. A dimensão técnica instrumental, ela é muito importante, mas ela não dá conta de lidar com o humano, entende? Sim. Na academia, no clube, na escola, né? Você precisa ter conhecimentos mais ampliados do ponto de vista psicológico, sociológico, cultural e também técnico-instrumental para conhecer aquele indivíduo, né? E às vezes a gente centra muito no técnico-instrumental e esquece que ali tem vida, né? E isso não é suficiente. Foca muito só em ensinar técnica ao movimento e não contempla o ser humano como um todo. Exatamente. O homem e a mulher, né? O indivíduo não se resume ao aspecto biofisiológico, entende? É fundamental isso, né, que me permite viver, mas não dá para resumir, né? Muito menos somente técnico. Isso é importante, mas a gente precisa ter um olhar mais ampliado para o humano, entende? Perfeito, obrigado. Então, professora, pede um 10 ali para a professora Dani pra gente. Dani, agora é com você, Dani.